Meus queridos, a paz do Senhor, é uma alegria muito grande estarmos em nosso programa Direto ao Ponto. E aqui nós temos o objetivo de tratarmos sobre as lições da Escola Bíblica Dominical, produzidas pela CPAD. Nós estamos em nosso primeiro trimestre do ano de 2025. Hoje trataremos sobre o assunto da segunda lição, que tem o seu tema Somos Cristãos, né? E essa lição tem alguns objetivos, sendo eles o primeiro objetivo, apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos. Objetivo de número 2, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça. E objetivo de número 3, mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atuais. Então, são assuntos interessantes. Nós estaremos tratando a nossa lição tópico a tópico, não é? Então, eu gostaria de, nesse momento, tratar sobre o primeiro tópico dessa lição. Tá? Fique conosco, nos ajude, compartilhe e acompanhe, né, os demais tópicos da lição de número 2. Tá? O primeiro tópico tem o seu tema prevenindo-se contra a tendência judaizante. O segundo tópico fala sobre a tendência judaizante no início da igreja. E o terceiro tópico dessa lição, de número 2, fala sobre a tendência judaizante hoje, não é? Porém, nesse vídeo nós trataremos sobre o primeiro tópico, tá bom? E eu quero iniciar, não é, fazendo uma breve leitura aqui da introdução dessa lição, tendo que é interessante, e gostaria que você acompanhasse comigo, que diz o seguinte, a introdução, né? Parte dela, tá bom? Diz assim: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecoste, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Então, é muito interessante porque nós trataremos sobre esse assunto tão importante, onde os judaizantes buscavam, não é, o cumprimento da lei para a salvação, não é? Mesmo sendo judeus convertidos ao cristianismo, não é? Eles continuavam entendendo que o cumprimento da lei era essencial para a salvação. Tá? E aí nós estaremos tratando primeiramente sobre o tópico de número 1, né? Que diz o seguinte: prevenindo-se contra a tendência judaizante. E o primeiro subtópico aqui, que vai dizer: subindo outra vez a Jerusalém. Quem, né, está subindo outra vez? Aqui está falando sobre Paulo. E vai dizer o seguinte, inicialmente, nesse ponto, né? 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Veja só, né? Paulo novamente sobe a Jerusalém, mas sobe, não é, por revelação divina, né? Nós vamos entender que a missão de Paulo, pelo que parece aí nessa segunda ida a Jerusalém, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia. Tá? Você vai acompanhar essa informação em Atos,
do capítulo 11, no versículo 27 ao 30. Tá? E Paulo sobe, tá? E ele vem acompanhado por Barnabé e Tito, né? O segundo ponto do subtópico vai dizer objetivo da reunião, e o terceiro tópico vai dizer Tito e a circuncisão. Veja, quando ele sobe a Jerusalém, ele sobe acompanhado de Tito e de Barnabé. Aqui, tá, surge uma discussão nessa reunião que houve em Jerusalém, tá, com alguns dos apóstolos e Paulo. Tá? Ali, Pedro, Tiago e João, tá? Eles discutem um assunto importante, tá? Que é sobre a circuncisão ou a incircuncisão. Tá? É uma prática, tá? É uma prática, na verdade, dos judeus, que surge lá com Abraão, né? Quando o Senhor faz um pacto com Abraão. Desde então, os judeus, eles precisam ser circuncidados, tá bom? E aí o que acontece é que há essa grande discussão entre os discípulos, tá? E também uma parte dos judeus, né, chamado esses judeus judaizantes, esses judeus que se converteram ao cristianismo e, porém, não entenderam que a graça era por intermédio da fé em Jesus e que ela era oferecida de graça por Cristo e era através da fé, sendo o dom de Deus, para que o homem não pudesse se gloriar, tá? Mas que ele pudesse entender que essa graça foi dada por Cristo, e nós precisávamos estar perto de Cristo, obedecendo às suas palavras. Essa graça, esse favor não merecido aos homens, que veio por intermédio de Cristo, morrendo na cruz do Calvário, tá? Não permite que agora tenhamos essa dependência da lei, mas sim da graça de Cristo, tá? E desse princípio importante que Cristo traz, para a salvação, tá bom? Então é através da fé, tá bom? E é dom de Deus, não é adquirido por intermédio das obras. É claro que quando a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, ali a interpretação de que é preciso existir o esforço do homem, né? Até mesmo na questão do entendimento, da fé, da busca, não é? Para que, adquirindo essa fé, seguindo essa fé, se mantendo firme nessa fé, não é? Se mantendo firme com o olhar para Cristo, sem olhar para a direita, para a esquerda ou para trás, mas sempre e constantemente olhando para Cristo, nós alcançaremos a vitória, a nossa salvação. Aquele que permanecer firme até o fim, está escrito, será salvo. Mas os judaizantes, eles queriam trazer a dependência da lei para a salvação, né? E também essa discussão de ser ou não circuncidado. Aqui nós temos Barnabé, tá? Que era judeu, mas nós temos Tito, que não era judeu, né? E aí surge esse problema, porque Tito era grego e, sendo grego, acompanhava Paulo. E agora, nós precisamos circuncidar a Tito, né? Essa foi a discussão ali, inclusive com os apóstolos. Mas Paulo se mantém firme, não é? Mostrando que a salvação em Cristo não dependia mais da circuncisão, tá bom? E aí nós precisamos entender essa verdade, que não dependemos mais da lei, não vivemos mais sob o jugo da lei, mas sim na graça de Cristo Jesus.
quando Paulo se